Olá, sétimo ano. A aula de hoje fala sobre adição e subtração com números inteiros. Vamos começar a aula de hoje com alguns problemas. Para um problema envolvendo números inteiros positivos. A conta de Silvia tinha saldo positivo de R$ 135. Ela depositou R$ 75 e ficou com um saldo positivo de R$ 210. Vamos representar esse problema com números inteiros positivos. Então, mais R$ 135 era o saldo positivo que ela tinha. Ela fez um depósito. Se ela fez um depósito, o sinal aqui é positivo. Mais R$ 75. Um depósito de R$ 75. Se ela tinha um saldo, que é um saldo positivo, e ela fez um depósito, ela tem um saldo final de R$ 210 positivo. Saldo final, R$ 210 positivo. Segundo exemplo de problemas envolvendo números inteiros, positivos e negativos. Aqui eu tenho o segundo exemplo. A conta de Pedro tinha um saldo negativo de R$ 30. Ele fez uma retirada de R$ 150 e ficou com um saldo negativo de R$ 180. Então, vamos representar esse problema com números inteiros negativos. O saldo anterior é um saldo negativo. Se é um saldo negativo de R$ 30, então 30 vem com sinal negativo. Saldo anterior, R$ 30. Mas ele fez uma retirada. Se ele fez uma retirada de R$ 150, o sinal é negativo. Menos R$ 150. O saldo final é de R$ 180 negativos. Então, o saldo anterior era negativo, de R$ 30 negativos. Ele fez uma retirada de R$ 150. Se ele fez uma retirada, o número é negativo. E o saldo é de R$ 180 negativos. Ou seja, ele está devendo R$ 180 ao banco. Vamos para o terceiro exemplo de um problema envolvendo números inteiros. A conta de Silvia tinha R$210, né? Um saldo positivo. Tinha um saldo positivo de R$210. Ela fez uma retirada de R$ 240, deixando a conta com saldo negativo de R$ 30. Vamos representar esse problema com números inteiros positivos e negativos. Então, o saldo anterior era um saldo positivo de R$ 210. Ele está representado com sinal positivo, porque é um saldo. Mas ela fez uma retirada de R$ 240. Se ela fez uma retirada, então R$ 240 ele vem por negativo, com sinal negativo. Resolvendo tudo, ela tem um saldo final que é negativo, um saldo negativo de R$ 30. Ela tem um saldo de R$ 210, que é um saldo positivo. Ela fez uma retirada de R$ 240, ele vem negativo. E o saldo final dela é de R$ 30 negativo. Temos aqui mais um exemplo envolvendo problemas. Quarto exemplo. A conta de Pedro tinha saldo negativo de R$ 180. Ele fez um depósito de R$ 220, deixando a conta com saldo positivo de R$ 40. Vamos representar esse problema envolvendo números inteiros positivos e números negativos. Ele tinha um saldo
negativo, e R$ 180 é acompanhado do sinal de menos. Aí, temos aqui, ele fez um depósito de R$ 220. Se ele fez um depósito, eu tenho um sinal positivo, mais R$ 220. Qual o saldo? Um saldo positivo de R$ 40. Saldo anterior, um saldo negativo de R$ 180. Fez um depósito, mais R$ 220. E ficou com um saldo de R$ 40 positivo. Vamos estudar as propriedades envolvendo números inteiros positivos e negativos. Propriedade comutativa. A propriedade comutativa, a ordem dos fatores, ela não altera o resultado. Então, eu tenho mais 7 mais menos 5. Resolvendo mais 7 mais menos 5, o resultado é mais 2, ou 2 positivo. Ou menos 5 mais 7 é igual a mais 2. Eu troquei só a posição dos parênteses. Primeiro eu coloquei mais 7, mas depois coloquei menos 5. Resolvi e o resultado é mais 2. Depois eu coloquei primeiramente o menos 5 na primeira parcela, mais. Depois coloquei o mais 7. Resolvi, deu o mesmo resultado, mais 2. Então, eu troquei a posição aqui dos números e o resultado foi o mesmo, mais 2. Temos a propriedade associativa. Vamos associar os números e vamos perceber que o resultado vai ser o mesmo. Eu tenho mais 2 no parêntese, mais temos o colchete, menos 1 mais menos 3 e fecha com colchete. Resolvendo essa propriedade associativa, o resultado é igual a menos 2. Ou coloquei o colchete, mais 2, mais menos 1 dentro do colchete. Coloquei mais menos 3, mais menos 3 fora do colchete. Resolvendo essa propriedade associativa, o resultado é menos 2. Lembrando que, primeiramente, eu coloquei o mais 2 somente no parêntese e coloquei menos 1 mais menos 3 no colchete. Resolvi, o resultado foi menos 2. Depois eu troquei. Primeiramente eu coloquei colchete, mais 2, mais menos 1 no colchete. E coloquei mais o menos 3, fora do colchete. Resolvi essa propriedade associativa, o resultado menos 2. Ou seja, os resultados são iguais. Propriedade, elemento neutro. E temos propriedade da existência do elemento oposto da adição. Então, elemento neutro é quando nós temos a presença de um zero. Por exemplo, mais 8 mais 0 é igual a mais 8. Então, mais 8 mais 0 é igual a mais 1. Esse mais ele não é do zero, porque o zero ele nem é positivo e nem é negativo. Esse sinal de mais aqui representa a soma dos números inteiros na propriedade do elemento neutro. Aí temos outro exemplo. 0 mais menos 2 é igual a menos 2. Por quê? 0 mais vezes menos é menos, mais vezes menos 2 é menos 2. 0 menos 2 é igual a menos 2. Temos outra propriedade, que é a propriedade da existência do elemento oposto da adição. Temos aqui mais 28 mais menos 28. O resultado vai ser igual a 0. Então, vamos tirar mais 28 do parênteses,
Vamos multiplicar os dois sinais. Mais vezes menos é menos 28. Observa que nós temos dois números opostos. Então, eu vou cancelar, que é a mesma coisa de eliminar. Mais 28 menos 28. O resultado é igual a zero. Então, números opostos são números iguais com dois sinais diferentes. Um sinal positivo e o outro sinal negativo. Resolvendo números opostos, então o resultado é zero. Outro exemplo. Menos 7 mais 7. Vou tirar menos 7 do parêntese, vou multiplicar os dois sinais. Mais vezes mais é mais 7. Temos dois números opostos. Menos 7 e mais 7. Elimino. Se eu eliminei aqui ou eu cancelei dois números opostos, o resultado é igual a zero.